A palavra de Deus, ela serve para nos dar força. A palavra de Deus, ela serve para nos advertir. A palavra de Deus, ela serve para um monte de coisa, para nos salvar, para nos purificar, para nos limpar. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, o texto que Deus ele colocou no meu coração se encontra lá em 1 Reis, capítulo 21, um texto bastante conhecido. Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Um texto bastante conhecido, que vai dizer assim, ó. Passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha, ainda melhor, ou se preferes, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: o Senhor me livre de entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta do modo de falar de Nabote, de Jezreel. Porquanto lhe havia dito, francamente, não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso, estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Somente até aqui. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus, né? Uma passagem bastante conhecida, né? Sobre a vinha de Nabote. Então, o Nabote aqui, ele estava obedecendo a Deus. Ele não tinha por que vender aquela herança, então ele ficou lá. Mas só que o Acabe quis ela, porque o Acabe era... Ali tinha várias riquezas ali, né? Mas o Acabe, ele cresceu os olhos na vinha do Nabote ali, ó. Olha só que egoísta, né? Então, aqui no texto vai dizer aqui, ó, que certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada. Então, o rei Acabe, ele tinha várias posses, mas ele queria a vinha de Nabote. Ele queria a herança de Nabote. E daí, no versículo 5, então, ele ficou triste. Ele ficou triste, ele foi para a casa dele. Aí, de repente, chega Jezabel. A sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele respondeu: porque falei com Nabote, o jezreelita, vende-me a tua propriedade, ou se preferir, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, em tuas mãos. Depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, selou-as com o selo real, e enviou aos anciões e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreverá o seguinte: proclamei um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante deles 2 homens inescrupulosos, que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei,
Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo, reunindo, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziu para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público. E assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: Levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse. Olha só o que o inimigo ele faz, né? O inimigo ali, ele tenta... Qual que é a nossa herança? A nossa herança é o novos céus e nova terra, né? Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós já temos uma herança. Assim como Jesus ele vai falar lá em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, eu vou preparar o lugar e logo eu virei buscar. Então, o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que as pessoas percam a herança dela, percam a salvação dela, percam a coroa da vida que Jesus deu para cada um. Então, aqui nós vemos uma história onde Nabote, ele tinha uma herança, onde ali ele tinha zelo pelaquela herança, porque foi deixado pelos seus pais, e de repente chega um homem chamado Acabe, que governava Samaria, que governava ali o povo, e queria aquela vinha, queria aquela herança. Mas Nabote, obedecendo a palavra de Deus, eu não vou vender, eu não vou trocar a minha herança. É assim que nós temos que fazer. A nossa herança está nos céus e nós não podemos trocar a nossa herança por nada. O inimigo ele quer tentar fazer com que nós percamos a herança, mas nós não vamos trocar por nada. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. É interessante que antes de Jezabel vem Acabe. Olha só, antes de Jezabel vem Acabe. E o que Acabe faz? Oferece uma vinha melhor, ou oferece dinheiro. O que o Acabe está oferecendo para muitos cristãos aí? Riquezas. Não, se você parar de ir para a igreja, eu vou dar isso, não sei o quê. O Acabe, ele oferece muitas coisas que para você não vir para a casa do Senhor. Pode ver, primeiramente, tem pessoas que não passam da primeira fase, que é a fase do Acabe. Aí quando a pessoa passa da fase do Acabe, aí vem Jezabel. Aí Jezabel não quer nem saber, já vai mandar matar. Olha só o que ela fez aqui, ó. Pode ver, primeiro vem Acabe, ofereceu uma vinha melhor. Não, se você quiser eu posso te dar em dinheiro, o valor que você pedir, ó. Aí depois, ele chegou triste, daí Nabote foi fiel na palavra de Deus, falou, não, eu não vou vender, não vou trocar. Daí o Acabe chega triste em casa, chega triste, ai... Lá, daí Jezabel já olha lá, o que você está triste? Só faltou ela falar, o que você está triste aí, ó? Gritando com ele. Só faltou xingar ele ali, né? Porque Acabe era submissa a Jezabel ali. Quem mandava ali era Jezabel. Só faltou a Jezabel chegar a dar um tapa no Acabe. Acorda, rapaz, seja homem. Então,
primeiro vem Acabe. Olha, é interessante, ó. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha, ainda melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Entendeu? Quantos cristãos aí não estão trocando a sua salvação por poucas coisas? Por poucas coisas, muitos cristãos aí estão trocando a sua herança, estão trocando lá o que Jesus preparou para nós lá. Tem muita gente que está trocando a salvação pelas coisas deste mundo. Está vendendo a sua herança pelas coisas deste mundo. E nós temos que fazer que nem Nabote. Não, se quiser me matar, mas eu não vou vender a minha herança. Eu não vou trocar a minha herança, porque foi Jesus que pagou o preço, Ele que me deu, Ele que preparou para mim, então eu não vou trocar e não vou nem vender. Então o cristão, ele tem que ter essa convicção, porque o cristão que não tem convicção da sua salvação, troca a salvação por qualquer coisa. O cristão que não tem convicção da sua salvação, ele troca, ele vende a sua salvação por qualquer... Na verdade, ele nem recebeu ali a salvação ali. Ele nem aceitou, na verdade. Então, aqui, ó. Então, primeiro vem Acabe, aí tenta lá. Pode ver que todos os dias ali, nós somos tentados, né? Todos os dias o inimigo ele tenta fazer com que nós perdemos a salvação. Aí depois vem Jezabel. Aí Jezabel, é interessante que, se a gente for olhar a história ali de Acabe, de Jezabel ali, o Acabe não era uma boa pessoa. Então a Jezabel, ela só vai entrar naquilo, ela tem que ver uma brecha. Ela tem que ver uma oportunidade para entrar. A Jezabel, ela não entra sem que ela seja ou convidada, sem que ela tenha a oportunidade. Pode ver que lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, vai contar a história do reinado de Acabe. Vai dizer assim: Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, para Jezabel entrar, tem que ter uma brecha. Então, como o Acabe, ele era autoridade ali em Israel, ele era rei, para Jezabel entrar, ela precisava de uma autorização de alguma autoridade. E qual que foi a autoridade que ela entrou? Uma permissão que ela entrou? Foi a Acabe. Então, ela precisou do Acabe para poder entrar, para poder fazer as suas manipulações, para poder agir. Então, Jezabel, ela só vai entrar se tiver liberdade. Jezabel só vai entrar se ela for convidada, se ela tiver a oportunidade de entrar, se você der autoridade para ela. Pode ver. Então, Acabe, pode ver que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E é interessante que vai dizer aqui, mais que todos os que foram antes dele. Então, imagine, esse Acabe era terrível, né? Esse Acabe só desagradava a Deus. Daí ele quis desagradar mais a Deus. Aí ele quis ofender mais a Deus. Daí o que ele faz? Ele vai casar com Jezabel. Ele vai fazer uma aliança com Jezabel. Ele vai fazer uma aliança com o povo ali, fenício ali, daí no versículo 31 vai dizer assim, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorar. Então, olha só que esse Acabe fez, né? Além de casar com uma mulher que adorava outros deuses, ele também fez o que ela fazia, que é adorar Baal, glorificar Baal. E passou a prestar culto a Baal. Então, ele começou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então, ele começou a desagradar mesmo Deus, mais. Aí, no versículo 32, vai dizer assim, e ele vai fazer mais coisa ainda. Olha o que ele vai fazer. No templo de Baal, que ele mesmo construiu. Olha só.
o que esse Acabe fez, que esse Acabe aprontou. Ele mesmo tinha construído. Então ele construiu um templo para Baal, em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Aí no versículo 3 vai dizer assim, ó, fez também um poste sagrado. Aí vai dizer ali, ó, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Ele pensou assim, já que os outros foram pior, eu vou ser pior que todos. Olha só a mentalidade de Acabe. Então aonde Acabe ele foi ali se tornando, né? Então Jezabel, ela precisa de uma porta aberta. Ela precisa de uma oportunidade de entrar principalmente no povo de Deus, porque a Jezabel aqui entrou lá no povo de Deus lá. Ela queria acabar com o povo de Deus, ela queria estragar tudo. É interessante que o nome Jezabel, eu fui procurar saber o significado, né? É Baal exalta, ou Baal é marido, ou esposa de Baal. Onde está o príncipe, é o nome. Aí eu fui procurar lá, eu estava assistindo um judeu lá. Aí ele falou que lá o nome hebraico é Izével. Não sei se essa é a pronúncia, mas é Izével. É I-Z-E-V-E-I-L. Aí o sem a letra I fica Zével, significa lixo. Então, daí ele falou que Jezabel trouxe todo o lixo para a casa de Deus ali, para o povo de Deus. Ela trouxe todo o lixo de fora para a casa de Deus, porque ela só tinha lixo. A idolatria, a prostituição, tudo que não prestava tinha na vida de Jezabel, tinha ali no povo de Jezabel. Então ela quis trazer tudo que não prestava para o povo de Deus, porque ela queria corromper o povo de Deus. Então é interessante que como que inimigo muitas das vezes ele destrói alguém, é de dentro para fora. Então, para destruir o povo ali, ela se infiltrou lá, aí começou a fazer os planejamentos dela, começou a chegar na cabeça do sacerdote, do povo, começou a criar rebelião, começou a falar isso aqui, não, vamos mudar isso aqui, ó. Ah, não, esse culto aí está muito chato. Ah, isso aqui está muito... Ah, não sei, vamos colocar isso, vamos fazer isso. Ah, vamos mudar, está muito chato isso aí. É isso que Jezabel quis fazer. O culto que era certinho para Deus ali, ela queria mudar. Ela queria colocar coisas que não agradavam a Deus. E Deus não se agradou do Acabe. Porque Acabe ali foi a pessoa que ela precisou para entrar. Então, que nós não sejamos esse Acabe, que nós não sejamos, como posso dizer? Que nós não sejamos essa porta de entrada para Jezabel, que nós viemos pedir todo dia, Deus me guarda, que eu não venha ser uma pedra de empecilho para a tua igreja, que eu não venha ser, Pai querido, um canal de maldição para a igreja, porque era isso que Jezabel queria. Ela queria se infiltrar no povo de Deus para acabar com tudo que era de Deus. Pode ver, a primeira coisa que ela fez, o que ela fez? Não, vamos mudar tudo isso aqui, ó. E não foi nem ela, foi Acabe, né? Para agradar ela. Então, muitas vezes, Acabe quis agradar ela, porque Acabe já era mal, porque já tinha intenção, já tinha ali o espírito maligno na vida de Acabe, então foi mais fácil do que se imaginava. Então, a Jezabel não precisou fazer muita coisa, porque já estava no coração de Acabe ali, já estava a maldade no coração de Acabe. Então foi fácil de ela poder fazer os seus planos ali, ó. Então essa Jezabel, ela era terrível. Então Acabe ficava no canto dele lá e Jezabel ficava aprontando lá. Ela que mandava, ela que era o cabeça ali, ela que planejava ali, ó. Então, o Acabe era só a sua marionete ali, ó. Ela que mandava ali, ó. Olha só como que essa Jezabel era terrível, né?
Daí lá no 1 Reis, capítulo 18, Jezabel, capítulo 18, versículo 4, vai dizer assim, ó, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu os 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Então, olha só como que Jezabel ela chega. Ela chega e ela já quer ela quer destruir tudo aquilo que glorifica a Deus. Tudo aquilo que glorifica a Deus, ela quer acabar com os profetas. Pode ver que ela acabou com todos os profetas, mas ficaram 100 lá guardados por Obadias, que guardou lá 50 numa caverna, 50 em outra. Aí chegou e deu comida para eles, água. Você vê como que Deus ele guarda, né, os seus ali. Tem pessoas que Deus permite que vai morrer, né, que aconteceu. Permitiu que Jezabel matasse um monte, mas Deus permitiu que 100 profetas ficassem vivos para continuar a fazer, porque ali o povo ali já estava corrompido ali, ó, já estava, porque Jezabel já estava reinando ali, ó. Então Deus ele ia dar oportunidade para quando Jeú vir reinar, aí exterminar tudo ali, aí começar a adorar o verdadeiro Deus. Então, pode ver. Então, Deus guardou o profeta, Deus guardou ali os profetas, usou a vida de Obadias para guardar os profetas, até o momento que ele, quiser, né? E ela faz isso, ela mata os profetas. E é isso, e nós não vivemos tempos diferentes, Pode ver que lá em Apocalipse, Deus vai dar o nome do espírito de Jezabel, vai dar o nome à mulher lá de Jezabel, que o espírito de Jezabel está agindo lá. Estava vendo um estudo que esse espírito de Jezabel é uma potestade, Imagine, agindo ali no meio do povo, ali, agindo na vida de Jezabel ali, ó. E hoje em dia não é diferente. O espírito de Jezabel atua no nosso tempo. Infelizmente, está agindo no nosso tempo, mudando totalmente o culto a Deus, tem que ser santo, que tem que ser com compromisso, tem que ser do jeito que Deus quer, não tem como mudar o culto a Deus. Tem que ser conforme Deus ordena. Daí se nós for olhar, às vezes tem pessoas, como que será, tem que ser um culto a Deus? Se a gente for lá olhar, acho que é em Coríntios vai falar, é com salmos, tem que ter profecia, tem que ter revelação, tem que ter ordem, tem que ter decência. Então está ali, não tem muita coisa. Tem que ser mais conforme a palavra de Deus ordena. E tem que ser com oração, tem que ser jejum. É isso que Deus quer da gente, para atrair as pessoas lá fora. É isso, é coração. Eu vi uma pregação do Hernandes Dias. Ele estava falando das igrejas que colocam métodos para atrair pessoas. Aí ele falou assim que Deus ele não unge métodos, Deus unge pessoas. Então não é os métodos que vai atrair as pessoas, mas sim a pessoa com unção, a pessoa orando, buscando a Deus, aí sim vai atrair as pessoas. E ele estava falando das igrejas de hoje em dia, né, que usam métodos para atrair pessoas. Aí a pessoa vem por causa do método, aí não se firma, porque ela não está firmada na palavra, ela não está firmada em Jesus. É isso que tem que ser firmado. É na palavra, é a palavra de Deus que ela vai nos dar fortaleza, é a palavra de Deus que nos dá força. Então, quando o povo estava obedecendo a Deus, certinho, mas a partir do momento que o povo desobedecia, que não fazia conforme a palavra de Deus, tudo começava a desandar. Pode ver a importância de nós obedecermos a palavra de Deus e fazer conforme a palavra de Deus. Noé construiu a arca conforme Deus ordenou. E se ele falasse, não, dá para nós mudar aqui, colocar um teto retrátil aqui, ó. Dá para nós colocar uns negócios mais confortáveis aqui, ó. Mas não, ele fez conforme Deus ordenou. Aí quando veio o dilúvio, não aconteceu nada com o barco. Pode ver, quando fizeram o Titanic lá, o que aconteceu? Lá um iceberg lá, foi lá, destroçou lá o Titanic lá.
Morreu várias pessoas. Mas Deus mandou fazer a arca lá, tudo de madeira lá. Não aconteceu nada, porque foi Deus que mandou e Deus cuidou. Agora, quando é o homem que faz, pode saber que está errado. Ó, pode ver, o Titanic foi feito, o que aconteceu? Não sobrou nenhum. E quando Deus ele mandou fazer a arca lá, todos os animais que estavam dentro da arca lá, Deus guardou lá, não morreu nenhum. Olha só como que Deus... Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos conforme a palavra de Deus, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser abençoados, tudo vai dar certo na nossa vida, tudo vai prosperar, mas a partir do momento que nós não fazer conforme a palavra de Deus, aí, infelizmente, é que nem lá, aquele que ouve a minha palavra é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, se torna que nem um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, vem o maremoto, vem o vento ali, não derrubou. Mas aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é aquele homem que edificou sua casa sobre a areia. Aí vem ali, destruído da casa. Então, a importância de nós obedecermos a palavra do Senhor. Então, Jezabel, ela extermina lá os profetas do Senhor. Daí, no 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, vai dizer assim, ó. Daí o Elias, olha só. Agora convoque, daí o Elias vai falar para Acabe, né? Que o Elias estava sendo perseguido ali por Acabe. Aí, de repente, o Elias vai até... Primeiro o Elias se encontra com Adonias. Adonias fica com medo. Nós procuramos você em todo lugar e nós não achamos. Porque Deus estava escondendo ele. Olha só como que Deus ele nos esconde. Deus ele nos guarda. Por causa disso que nós não devemos temer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, daí, no capítulo 18, versículo 19, ele vai encontrar o Acabe. Daí vai dizer para Acabe, ó, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. É interessante que Jezabel ela não age sozinha. Ó, Jezabel aqui, ó, tem o Acabe que ela usa ali, daí tem mais 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. Então, olha só como que o círculo ali de Jezabel ali, ó, Acabe, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Então, ela tem um exército a favor dela. Então, por isso que nós temos que estar se revestido, porque esses profetas de Baal, esses profetas de Azera, eles se infiltram no meio da igreja para poder corromper, para poder trazer informações para Jezabel. Para poder acabar. Então, ele se infiltra no meio das igrejas. Aí, ó, e é o que ele está fazendo. E tem muitas igrejas aí que estão se corrompendo. Tem muitas igrejas que Jezabel já está tomando conta. Mas aqui ela não vai prevalecer. Ela não vai prevalecer porque é o que é uma igreja de oração. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Louvado e agradecido é o nome santo de Jesus. Por isso que nós temos que estar sempre na vigilância. Por isso que nós temos que estar sempre em oração. Porque quando esses profetas de Baal, esses profetas de Azera chegar, nós já levantar a mão em nome de Jesus, sai daqui. Em nome de Jesus, esse espírito de profeta de Baal, de Azera, de Jezabel, primeiro ela vai mandar os profetas dela, primeiro ela vai mandar os Acabe dela. Aí quando ela vê que o terreno está fértil, quando lá Acabe, os profetas de Baal, os profetas de Azera, primeiro ele manda os seus exércitos, os seus soldados, os seus enviados. Aí depois daí eles vão lá e dão informação, vamos lá naquela igreja, lá, ó Jezabel, está prontinha lá só para você tomar lá não sei o quê. Isso, o terreno já está facilitado para você já. O terreno já está prontinho só para você dominar lá. Aí é aonde Jezabel entra e domina. Mas aqui, em nome de Jesus, ela não vai reinar. Em nome de Jesus. Então, que nós
Estejamos em oração. E ela não entra só na igreja, ela entra na vida das famílias. Porque o propósito dela é acabar. Pode ver, ela matou o Nabote. Ela mandou matar Nabote ali, ó, apedrejado. Aí na frente de todo mundo ali. E outra coisa, o que ela fez antes? Duas testemunhas para falar que Nabote estava blasfemando contra Deus. Olha só a estratégia de Jezabel ali, ó. Acusação. Às vezes tem coisa que você não fez, mas o inimigo vai falar, você fez. Ou coloca coisas do passado que você fez, mas depois que você aceitou Cristo, depois que você se arrependeu, o pecado já fica lá atrás, é lançado no mar de esquecimento. Mas Jezabel, ela sempre envia os seus mensageiros para colocar na cabeça, você fazia isso, você fazia aquilo, você não consegue, para desanimar você. E depois que desanima você, é onde ela mata. É o que ela fez aqui com Nabote. Mas só que Nabote, ele estava tranquilo. Ele falou, não, eu não vou, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou ficar firme, nem que eu perca a minha vida. Então, muitas das vezes, nem que nós perdemos a nossa vida, nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus. Nós temos que permanecer na vontade de Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos temer o homem, não devemos temer aquele que mata a carne, mas sim temer aquele que, além de matar a carne, envia a alma para o inferno. Então, é isso que nós temos que fazer, é ficar firme. Ficar firme. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Então pode ver. Daí o Elias, daí todo mundo vai saber a história lá, né? O que aconteceu lá com os profetas de Baal e os profetas de Azera. Aí no 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Mas só que você vê, né? A Jezabel, ela é um bichinho insistente, né? É insistente. Aí ela ficou sabendo que os profetas lá foram exterminados lá, né? Aí o que ela faz? Ela manda um outro mensageiro. Ela e os seus mensageiros. Então, cuidado com o mensageiro de Jezabel aí. Cuidado com o mensageiro de Jezabel, porque o mensageiro de Jezabel ele só vai trazer notícia para desanimar você. Ele só vai trazer notícia para fazer com que você perca a tua salvação. Então, ele vem para armar a armadilha, armar a arapuca. Aí, daí no versículo 2 do capítulo 19, vai dizer assim, ó, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses dela, os demônios dela lá, me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Então, ela vai só ameaçar. Pode ver. Ela acabou já com a vida de Nabote lá, mandou matar Nabote, daí agora ela vai para cima de Elias. Então, ela vai insistindo, ela vai matando um, mata outro, vai lá, mata outro, e vai indo. Essa é a função dela. Pode ver que ela matou um monte de profeta. Aí, mandou matar Nabote. Aí agora ela ameaça, ela ameaça Elias. Aí Elias já se estremece ali, já fica com medo. Aí Elias vai para a caverna. Aí no versículo 3 do capítulo 19 vai dizer, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então, olha como que o inimigo ele é sujo. Primeiro ele tenta nos comprar, aí depois ele insiste, isso aí eu falo para você, ele vai insistir. Aí já que ele vê que você não se vende, aí ele vai ameaçar. Aí ele vai fazer de uma forma, vai colocar pessoas para te denegrir, ele vai colocar pessoas para te acusar, ele vai colocar situações ali, problemas, para desanimar você. Aí, daí quando a pessoa está desanimada, aí é facinho dela dar rasteira, facinho de derrubar. Então, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, que nós
que nós não viemos trocar a nossa herança por nada. Que nós viemos permanecer firme na herança que Deus nos preparou. Pode ver, quando nós aceitamos Jesus, que o nosso nome está escrito no livro da vida, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim, ó, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Qual que é essa terra? Nova terra e novo céu. A nova Jerusalém. Daí lá, em Apocalipse 21, 27, vai dizer assim, capítulo 20, deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 21, que vai dizer assim, ó, então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Aí no versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva, para o seu esposo amado. Então, a nossa herança, irmãos, e o diabo, é interessante que Acabe, pode ver, que eles conseguiram pegar a vinha de Nabote, mas eles não usufruíram, porque depois eles morreram. E o Satanás, ele perdeu já, ele já não tem mais lugar, já não tem mais, o que está reservado para ele é o lago de fogo, a única coisa que tem para ele é o lago de fogo. Não tem mais nada. O que ele quer fazer? Quanto mais pessoas ele conseguir levar junto com ele, para ele é melhor. Porque ele já não tem oportunidade mais. Aí nós que estamos aqui, nós temos oportunidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos oportunidade. Porque o pastor César falou, hoje tem que ser o último culto nosso. E se amanhã quiser Deus ver que nós agradamos a Deus, vou recolher lá o meu servo, eu vou recolher minha serva lá, não vou deixar ele e ela se contaminar, porque esse mundo aqui, cada dia mais, a tendência é piorar. Então é melhor herdar a salvação do que ficar aqui nessa terra e perder a salvação. Por isso, mas Jesus ele vai fazer oração para os discípulos, né? Que fala para não tirar do mundo, mas livrar do mal. Então, que Deus venha nos livrar do mal, para que nós não viemos perder a nossa salvação, para que nós não viemos perder o que Deus tem preparado para nós. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, porque Satanás ele vai tentar, enquanto nós estivermos aqui, ele vai tentar nos derrubar, ele vai tentar fazer com que nós desanime, ele vai tentar. Desde lá de Adão e Eva, lá, ó, pode ver. Quando Deus ele criou o homem, criou a mulher, ele preparou lá o paraíso lá. Aí por causa da desobediência deles, eles perderam ali a herança que eles tinham ali, ó. Aí para eles voltar de novo, teria que vir Jesus, né? Então, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus, nós temos a oportunidade de herdar essa nova Jerusalém, a nova terra prometida. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Se nós olhar na Bíblia, tem vários exemplos ali, ó, tipologias que diz, né? Quando Deus tira o povo do Egito para herdar a terra prometida, que era Canaã. Deus tira o povo do Egito, aí na caminhada lá para a terra de Canaã, muitas pessoas no caminho não puderam entrar na terra de Canaã. E qual que é a diferença dos nossos dias? Se Jesus vir hoje, muitos não vão herdar a terra prometida, infelizmente, porque é bíblico. A Bíblia vai dizer que só aqueles que tiver com o nome escrito no livro da vida. Então tem ali, ó, tem as regras de Deus ali, ó. Aí no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27, vai dizer assim, ó, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pode ver que a Bíblia ali dá vários exemplos ali, né? Quando o povo saiu da Babilônia lá, ele sempre escrevia o nome de quem estava subindo, né?
quando estava saindo do Egito, o nome das pessoas que estavam... Então, essa era uma prática da cultura judaica, né? Todos os nomes das pessoas lá, né? Era que está subindo para Canaã, que está subindo para Jerusalém. Então, e nosso nome está escrito no livro da vida, lá no alto, lá, né? Então, quando nós chegar lá diante de Deus, o nome do Mike está aqui, do pastor Renato está aqui, da pastora Elza, do pastor César, da pastora Renata. Não, nós vamos ter um novo nome, né? É um novo nome. Até o novo nome nós vamos ter, né? Por quê? Por quê? Porque o nome das pessoas aqui do mundo, a maioria dos nomes das pessoas aqui faz menção à idolatria. Então, por causa disso que Deus ele vai dar um novo nome para nós. Porque tudo aqui vai ficar, até o nosso nome vai ficar. Imagine, porque bastante nome faz menção à idolatria. Olha só como que Deus é maravilhoso. Por causa disso que lá nós vamos ter um novo nome. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso. Aí, em João, que nem eu já falei, capítulo 14, vai dizer, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí só que a palavra de Deus, é interessante, né? Jesus vai dizer que ele vai preparar lugar. Só que a palavra de Deus fala que está preparado desde a fundação. É porque ele falou ali naquele momento ali, né? Para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali, para aquelas pessoas, nossa, Jesus vai preparar o lugar. Então Deus é maravilhoso, né? Então, novos céus e nova terra que Deus tem preparado para nós. Tudo isso aqui, ó. As novas vestes, esse corpo aqui, essa casa aqui, ó, também vai ser transformado. O corpo corruptível vai se transformar em um corpo incorruptível. Glória a Deus. Ah. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao seu nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, até o versículo 21 vai dizer assim, ó. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Então, através do pecado lá de Adão e Eva, até a natureza sofreu. Até a natureza foi prejudicada. Mas vai chegar um dia que até a natureza vai ser tudo transformado, vai ser novos céus e nova terra, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Então, por isso, nós não devemos desanimar, irmãos. A nossa esperança tem que estar no alto. É isso que tem que fazer que nós ficasse mais firmes. Porque trazer à memória o que traz esperança. O que traz esperança para você? É esse mundo aqui? Não, o que traz esperança tem que ser a nova Jerusalém, que não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade, não vai ter nada de ruim. Só Jesus lá, o glorioso lá. Nossa, é Ele, o mais importante. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, ó, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos nos reinos da luz. Louvado e engrandecido será o nome de Jesus, e é o nome de Jesus. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 17, tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Glórias a Deus. O Salmo 37, versículo 34, vai dizer assim, ó,
Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados. Você o verá. Então, aqui está dizendo lá no novos céus, nova terra. Porque não vai ter mais ímpio, não vai ter mais pecado, não vai ter nada de ruim. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Por causa disso que nós temos que esperar no Senhor, meu irmão. Esperar no Senhor, minha irmã. Nós temos que esperar. Tudo isso aqui é passageiro. É pouco tempo ainda que falta. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Esse tempo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, assim, bem... Um sonho bonito, gostoso, assim. Mas que trouxe temor. Eu sonhei assim que eu tinha acordado. Eu sonhei que tinha acordado, não tem como, né? Eu sonhei que eu estava num lugar, num lugar assim, vamos dizer, perto da casa da minha mãe lá. Aí estava de tarde, assim, e o céu estava tudo laranjado, assim, ó. Estava tudo laranjado, pronto para escurecer. Aí eu senti aquele temor, assim, né? E daí estava a Rita comigo, assim, né? E eu falei, Rita, tá tudo laranjado, o clima tá diferente, não sei o quê. Aí eu falei para ela, né? Aí aquele temor, assim. Aí eu levantei para ir trabalhar, eu levantei com um temor, assim. Aí eu levantei, assim, fiquei com os olhos até estralados, né? Assim, ó, eu fui trabalhar assim, bem com os olhos estralados, não dá para ver muito, né? Mas eu fui com os olhos assim, bem com temor, assim, ó. Aí eu cheguei lá no serviço, lá assim, bem assim, ficava assim, ó. Aí tá, né? Daí eu comecei a meditar no sonho, tudo, né? Daí Deus falou assim que a hora que nós estamos é o horário da tarde. Porque a Bíblia, ela vai dar um exemplo da meia-noite. À meia-noite, o noivo passou. O que quer dizer meia-noite? Meia-noite é escuridão, meia-noite é trevas. E o horário que nós estamos vivendo é o da tarde, pronto para anoitecer, pronto para escurecer. As trevas, cada dia mais, estão se aproximando. E a volta de Jesus está se aproximando, porque Jesus, a palavra de Deus vai falar que vai ser no tempo, e vai ser igual no tempo de Ló. Bebiam, comiam, davam esse casamento, o pecado estava dominando ali aquela região. Então, é um dos exemplos que Jesus ele vai dar da vinda dele. Então, Jesus falou que o momento que nós estamos vivendo é o da tarde, quase se aproximando para a noite, quase se aproximando para a meia-noite. Que quer dizer tempo de escuridão, tempo de trevas. Então, que nós viemos se preparar, que nós viemos ficar firmes em Jesus, porque a sua vinda está mais próxima do que nunca. Os sinais estão se aproximando. Cada dia mais nós estamos vendo sinais aí, ó. Jesus ele não falou o dia nem a hora, mas ele deu os sinais, ele falou dos sinais da sua vida. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Enquanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas percam a salvação. Que nós devemos permanecer firme. Então, ó, espere no Senhor e siga a sua vontade. E Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Aí em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Versículo 14 vai dizer assim, ó, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Pode ver lá em Levítico, lá 25, 23, vai dizer, né, que a terra que nós estamos não é nossa. O lugar onde nós estamos não é nossa, é de Deus. Nós somos aqui peregrinos. O que nós temos vai vir do alto, que é a nova Jerusalém, a nova terra. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Pode ver. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aí, Hebreus capítulo 9, versículo 15, vai dizer assim, ó, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele mesmo morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança.
Então, Jesus, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Então, eu quero dizer que é só Jesus que pode salvar, é só Jesus, não tem outro caminho, porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, não tem outro caminho, é só Jesus, e nós temos que permanecer em Jesus, porque Ele é o perfeito caminho. Ele não tem falha, Ele não tem pecado, Ele não tem nada errado. Se nós permanecermos dEle, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Ele é a nossa rocha que nós podemos ficar firmes. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim, ó, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, para nós. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Essa herança não pode perecer, essa herança nunca perderá o valor, essa herança não macular-se, não se pode macular-se. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Então que nós devemos ficar firmes, irmãos, que nós devemos ficar firmes no Senhor. Mas para isso nós temos que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E permanecer, né? Conforme, se a gente desviar, se afastar do Senhor, nosso nome vai se apagando lá. Ó. Aí se nós morrer no pecado, se nós morrer sem Cristo, perde a salvação. Aí o nome é apagado. Mas aquele que permanecer, o nome vai estar escrito lá. Em Êxodo capítulo 32, versículo 32, ele diz assim, mas agora eu rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do nome, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, se a pessoa, ela aceita Jesus, o nome dela está escrito no livro da vida, se ela continuar no pecado, Deus risca o nome dela no livro da vida. Então, que nós viemos ficar firme, que nós viemos cada dia mais melhorar, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados. Louvado e agradecido ao seu nome de Jesus. Em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 16, depois... aqueles que temiam o Senhor conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca do que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha só que maravilha. Ó. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu com atenção. Aí foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então nós temos que temer o Senhor, nós temos que honrar o seu nome, nós temos que ter testemunha nessa terra, porque aí o nosso nome vai ficar mais brilhoso lá. Ó. Cada dia mais, cada vez que nós obedecemos a Deus, cada mais que nós agradar a Deus, nosso nome vai estar lá brilhando. Pode ver os homens que Deus ali recolheu ali, ó. É que agradaram a Deus, que temiam a Deus. Então que nós viemos temer a Deus, que nós viemos honrar a Deus nessa terra aqui, ó. Mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que custe a nossa vida. Que nós não viemos ser influenciados pelo mundo. Que nós viemos influenciar o mundo. E hoje em dia o que está acontecendo? As igrejas estão sendo influenciadas pelo mundo. As igrejas aí, fora, estão deixando as coisas do mundo entrar dentro da igreja. E Deus, Ele não está se agradando. E Deus, Ele não está se agradando em muitas coisas que estão acontecendo nas igrejas do Brasil. Deixando o mundo entrar dentro da igreja. Em vez da igreja influenciar, deixando o espírito de Jezabel dominar a igreja, colocando coisas que desagradam a Deus, colocando coisas que abomina. Pode ver, Acabe, o que Acabe fez? Fez lá um templo para Baal, fez um poste para Baal, prestou culto a Baal, adorou Baal, e muitas pessoas estão
adorando a Baal de outro jeito. Uma hora na igreja, uma hora no mundo, uma hora na idolatria, pessoas na igreja, mas nas festas pagãs, nas festas juninas do mundo aí. Então Deus, Ele está vendo tudo. E sei que é maravilhoso, de Deus ninguém esconde. Deus, Ele está com os olhos ali, ó, só olhando. Por causa disso que tem muitas pessoas aí que estão perecendo, por causa disso que tem muitas pessoas que estão sofrendo, por falta de obediência. Eu falo, eu não sou perfeito, mas eu procuro se esforçar a obedecer. A gente tem que se esforçar, mesmo que a gente fale, Deus, hoje eu falhei, Pai, me ajuda, é isso que Deus quer. Pode ver, se a gente for olhar a história de Davi e de Saul, Davi pecou mais que Saul. Mas quem chegava diante de Deus e se humilhava, era Davi. O Saul, quando ele fazia algo ali, ó, ele colocava a culpa sempre em alguém. Que nem lá, quando os filisteus estavam querendo invadir Israel, aí Samuel falou para Saul guardar 7 dias. Aí Saul não consegue. Aí chega no 7º dia, que já estava, porque ali Deus ia firmar o chamado de Saul ali, ó. O reinado de Saul. Deus ia carimbar o reinado de Saul ali, ó. Eternamente. A palavra de Deus diz que Deus ia firmar o reinado de Saul eternamente. Então, o que nós vemos lá quando o cego fala, Jesus, filho de Davi, era para ser Jesus, filho de Saul. Por causa da desobediência de Saul, aqui, ó, vamos ver lá em 1 Samuel, para não ficar nas minhas palavras. Olha para você ver como que a desobediência, 1 Samuel capítulo 13. Capítulo 13 e versículo 10. Olha aqui, quer ver? Ó? E assim que terminou de oferecer, primeiro no 8 ali, ó, sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou, trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou, que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu, prontamente eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegasse no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Micamás, e refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou Samuel, agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé, o Senhor teu Deus, dera? Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reinado para sempre, sobre todo Israel. Então, olha só que a desobediência de Saul fez. Ele perdeu ali o reinado dele por causa da desobediência, porque ele não soube esperar Samuel voltar. E Samuel não chegou atrasado, Samuel chegou no tempo estabelecido, que era no 7º dia. Mas só que Saul, ele ficou ansioso porque ele viu a movimentação ali do exército, ele ficou com medo, aí ele quis meio que agradar o povo ali, que queria que o exército visse a movimentação dele, que ele estava fazendo algo, e ele vai lá, fez o sacrifício, fez o holocausto, aí deu o que Samuel vai falar? Ao que replicou-lhe Samuel, agistes como um insensato, tu não obedeceste a ordem que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesse obedecido,
o Senhor teria estabelecido o teu reinado para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reinado não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Então, aqui, ó, antes de Davi nascer, Deus já tinha falado de Davi aqui, ó. Aí, aqui, quando Saul ele desobedece a Deus, ele estava num ano do reinado dele. E Deus estava abençoando Saul de uma forma tremenda. Aí depois ainda, aí quando Deus falou, ó, o teu reinado não subsistirá mais. Aí ele ficou mais 40 anos. Então, que nós viemos obedecer a Deus, que nós viemos ficar firme com Deus, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é fiel. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus.